Queridos, essa semana aqui na América, todo mundo sabe, a gente tem um dos feriados mais importantes nesse país. Estamos aqui, esse país nos acolheu, somos agora também americanos. Mesmo você que ainda não recebeu sua cidadania, receba por fé, em nome de Jesus. E é natural que, ao chegar num país, a gente possa entender um pouco da cultura desse país. Quando eu vim do Brasil, no Brasil, na minha época, eu não sei agora, são tantos anos, eu estou aqui há 23, 24 anos, não havia o hábito de se ter um dia por ano para ter ações de graças. O máximo que eu me lembro era alguma coisa promovida por, acho que o nome dele era Amadeu Aguiar, ou Amador Aguiar, Amador Aguiar, na Cidade de Deus. Ele fazia algo parecido com isso, que ele era o líder de um banco muito grande, para não fazer propaganda, e era uma coisa muito pouca que a gente sabia. Mas, quando cheguei aqui, eu fui deparado com isso. No primeiro período que eu estava aqui, antes mesmo de começarmos o ministério, eu ainda estava orando, famílias disseram, olha, essa semana vai ter o Thanksgiving, é um dia de ações de graça. Eu fui pesquisar, entender, e achei bonita a história, achei interessante, parar um dia por ano para dar graças. E a gente vê nas redes sociais, uma pessoa coloca fotos da família, de amigos, agradece. É bom isso, não é mal. Eu gosto disso. Porém, é insuficiente. Deus não nos chamou para escolher um dia no ano para dar graças. Ações de graças, uma vida de gratidão, um espírito de gratidão, precisa ser um estilo de vida. É algo que nós assumimos. E é como diz a palavra, é para dar graças por tudo, nos momentos difíceis e nos momentos bons. A gratidão, ela tem um poder nela. Existe um poder na gratidão enorme, do mesmo jeito que maldizer, dizer palavras inúteis, tem um poder negativo. É tão forte isso que a Bíblia diz, se você andar com um homem iracundo, o homem que reclama por tudo, você vai se prejudicar nessa caminhada. Então, ela nos mostra o seguinte, você todo dia cria um ambiente. Então, a ideia bíblica é criarmos um ambiente de cura, um ambiente de gratidão a Deus. Por isso, eu trago hoje o tema, gratidão traz a cura completa. Se o tema é gratidão traz a cura completa, é porque existe uma cura incompleta. Lucas, capítulo 17, versículo 11, começa uma história de uma cura que Jesus realiza num grupo, uma cura assim grupal. Pá! Jesus faz uma coisa impressionante. Ele sempre faz coisas impressionantes. Diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, é interessante isso, veja que eles não se aproximam, porque era proibido os leprosos se aproximarem, mesmo que Jesus quebrou isso algumas vezes, tocou em leproso. Então, mas Jesus só fala, disse-lhe Jesus. Você diz, por que isso é importante, pastor? É porque eu queria que você entendesse isso. Basta uma palavra de Jesus. Situações complexas, difíceis, basta que Ele fale. Basta um sopro da sua boca. Basta algo que saia dele para que tudo se resolva. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, versículo 14, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Indo eles, ou seja, eles iam se mostrar aos sacerdotes. Ainda não estavam curados, eles receberam uma palavra, o leproso, você sabe, basta olhar, ele mesmo olhando para a sua própria mão, ele vê que a lepra estará lá, porque a lepra vai carcomendo sua pele, sua carne. Jesus disse, vão e se mostrem ao sacerdote. E eles obedecem, é um ato de fé. E continuavam a olhar para as mãos, talvez,
um pensamento meu, é um livre pensar, mas nada acontecia. Mas aqui está dizendo que indo, ou seja, no caminho, durante, certo? Ao vê-lo, diz, e demonstrados, aconteceu que indo eles foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, não completou o caminho. O que é que ele fez? Ele voltou gritando glória a Deus, dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se você pode, onde você está agora, só feche os seus olhos para você meditar um pouco e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra. Toca no meu coração, Senhor. Fala comigo. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Entra em mim, para que a tua palavra se transforme em vida, na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero contemplar hoje nessa palavra com vocês é para vocês entenderem, naquela época, o que é que significava a lepra e suas consequências. Veja bem, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Saíram-lhe ao encontro. Versículo 13. Que ficaram o quê? De longe. Gritavam. Jesus, mestre, compadece de nós, mas não podiam chegar perto. Por quê? Porque seria um crime. Era ilegal. Desculpe a comparação, não tem nada a ver com tão grave, mas é como o seguinte: alguém foi constatado positivo nesses dias de pandemia. O que é que a lei manda que essa pessoa faça? Quarentena. Essa pessoa deve se isolar. Se ela mora numa casa e os outros não pegaram, o certo é ela entrar num quarto, ficar num quarto. Eu tenho um amigo em Natal que só ele pegou, na família não, e colocaram ele num quartinho, que tinha um banheirinho, um quartinho que era para visitas. Ele ficou sendo visita na sua própria casa, 14 dias. Vinham, batiam na porta, ele sabia que a comida estava lá. Então, ele abria a porta, não tinha ninguém, só tinha mesmo a comidinha ali para ele colocar para dentro. Se comunicava com a família por telefone, text message. Isolado. Está me entendendo, sim ou não? A lepra era isso aumentado por milhões de vezes. A pessoa era alijada da sua própria casa. Não podia ficar na sua casa, não podia ficar na sua cidade, não podia ficar em cidade nenhuma. Essa pessoa teria que ir morar fora dos muros da cidade. Alguns filmes antigos, se você assistir, tem um filme aí épico, muito antigo, chamado Ben-Hur. Não sei quantos aqui já assistiram. Quem assistiu, levanta a mão. Vale a pena assistir, é um filme legal. Antigo, porque até mistura um pouco, contemporâneo de Jesus. É interessante isso. Onde mostra um pouco a vida do leproso. É como se eles vivessem em campos afastados, em cavernas, coisas assim, separados para morrer, porque eles iriam se despedaçando. Não sei se você sabe, o leproso ia perdendo um dedo hoje, um pedaço de carne amanhã, o nariz, era uma coisa horrível. Eles iam morrendo até que morressem. Então, eles eram afastados. Eles, quando vinham assim em grupo para a cidade,
era para clamar por alimento. Eles ficavam fora dos muros, então algumas famílias vinham e entregavam, até as próprias famílias colocavam a comida numa certa distância e eles vinham, pegavam aquilo e levavam. Uma vida apartada. Você entende o que eu estou falando? Então, as consequências da lepra eram terríveis. Eles estavam separados da família, separados da vida. Eles eram mortos vivos. Você entende isso até aqui? Você fala, por que isso é importante, pastor? Porque existe uma analogia. Muitas vezes, biblicamente, a Bíblia compara o pecado à lepra. Você fala, e por que a Bíblia compara o pecado à lepra? Porque as consequências espirituais do pecado são idênticas ou piores. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, foram separados da glória de Deus. Isaías capítulo 1 diz, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Isso é uma descrição de um leproso, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão o quê? Feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo. O que é que significa como o imundo? Rejeitado como o leproso. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia para o judeu era o absorvente que era usado pelas mulheres nos seus dias. Era algo a ser rejeitado. Todos, ou possivelmente também os trapos que se tiravam dos leprosos. Eram coisas nesse sentido. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É importante citar isso aqui para a gente começar, porque hoje eu vou falar de cura. Mas é importante entender que existem níveis de cura. Níveis de cura. E aqui nós estamos falando de uma enfermidade que quase ninguém vê. Quando nós começamos essa pandemia e teve um receio enorme desse vírus, uma coisa disse, meu Deus, nunca foi visto isso, um vírus que atingiu todo o planeta. Fui pesquisar e vi que já tinha acontecido com a febre amarela, com outras coisas e tal, febre espanhola, não, mas eu fui estudar mais e orar, e Deus disse, existe um vírus muito mais letal do que este, que entrou, e não foi apenas uma pandemia, foi uma pandemia que atingiu não 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas, atingiu toda a humanidade, de uma maneira tal que cada pessoa que nasce, já nasce com esse vírus, que se chama pecado. Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz assim, eu já nasci infectado, já nasci positivo para o vírus, e eu já nasci alijado, já nasci apartado, já nasci sem alcançar a glória de Deus. O homem inventa, o homem diz, vamos subir essas escadas 100 vezes de joelho, que tocaremos o coração de Deus. Não toca. O homem diz, eu farei promessas, eu farei serviços religiosos, seja que nome se dê, cultos, missa, o que quiser. Alô? Acho que eu estou com a minha bateria acabando. Não, tudo bem. E pode fazer o que quiser, mas o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nada disso toca o coração de Deus. É impossível ao homem chegar a Deus sozinho. O homem tenta, e tentou, e Deus avisa, ele fala assim, deixa eu explicar uma coisa para você. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais elevados que os seus. Ou seja, é impossível o homem de chegar a Deus, porque ele está separado por causa de quê? Da lepra, chamada pecado. Quando Jesus vem na plenitude dos tempos, é anunciado algo impressionante. Eles estão dizendo assim, o reino de Deus o quê? Está próximo. Em espanhol fala, el reino de Deus se acerca.
Eu gosto disso. O reino de Deus se aproxima. Ou seja, já que eu não pude chegar a Ele, Ele chegou até mim. Não é maravilhoso isso? Através do seu Filho. Sabe, queridos, é Jesus quem cura a lepra. Se você não pode falar, porque às vezes é incômodo com a máscara falar, mas fala no teu coração, fala assim: é Jesus que cura a lepra. É Ele que cura a lepra, é Ele que me traz de volta ao convívio da família. Eu estava separado, ferido, chaguento, mal cheiroso, tentando disfarçar com bandagens. Ele me limpa, Ele me cura. Lucas 17:13 diz que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. O que é que significa isso? É que esse Jesus Salvador é misericordioso. Você tem algo que você quer clamar a Ele? Tem algo que perturba seu coração? Tem algo que lhe angustia? Pode gritar dentro do seu coração: Jesus, tem compaixão de mim, porque Jesus vai ouvir o seu clamor. Deus ouve o clamor do aflito, do coração quebrantado. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Aqueles homens estavam com o coração o quê? Quebrantado. Eles não estavam lá dizendo: olha, eu era de tal família e perdi isso, perdi aquilo. Olha só o que Deus deixou acontecer comigo. Você pode resolver? Se és filho de Deus, resolva. Não, eles não estavam falando isso. Eles estavam gritando, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Nos ajuda, nos cura. Versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, junto com esse princípio do que a lepra faz, as consequências que a lepra traz, eu queria trazer para você e para mim essa necessidade de ter um coração quebrantado. Não deixe que as feridas da vida endureçam seu coração. Não deixe que as traições endureçam seu coração. Não deixe que as decepções, as enfermidades endureçam o seu coração. Seja capaz de se quebrantar diante de Deus, porque Ele vai atender seu clamor. Coloque sua mãozinha assim no seu coração e diga assim: eu sei que Ele atende meu clamor. Amém, queridos? Sabe, queridos, quando a gente entende isso, Jesus deu uma palavra de cura na vida daqueles homens. Jesus disse: você vai e você se apresenta ao sacerdote. O que é que significava se apresentar ao sacerdote? Significava passar por um crivo, porque só o sacerdote poderia considerar aquele leproso curado, limpo, capaz, apto de voltar para o convívio familiar, para o convívio da sociedade. Então você observe que mesmo naquela época, apesar de lepra ser uma doença física, era encarada como uma doença de origem espiritual. Então era preciso que uma autoridade, um sacerdote, e esses sacerdotes, independente se na época de Jesus eles eram homens de Deus ou se eles tinham se corrompido para o governo de Roma, não importa, a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus, e o que acontece é que eles vinham de uma tribo, de uma linhagem chamada Levi. Eles eram levitas e eles estavam ali com essa autoridade, e Jesus não quebra essa autoridade. Jesus diz: vocês vão até lá. Nessa hora já tinha sido dada a palavra de cura. É como você está aqui hoje e você tem uma luta no seu coração, você na sua casa que me escuta, você tem uma batalha no seu coração, e Jesus te dá uma palavra de cura agora. Jesus libera para você a vitória agora, em nome de Jesus, amém? Só que você não vê, porque quando Jesus libera essa palavra, eles olham para as suas mãos possivelmente, e elas continuam carcomidas. Ele diz: não, você vai se apresentar ao sacerdote. Mas eles poderiam ter parado e ter dito: apresentar o quê? Porque se nós nos aproximarmos do sacerdote dessa maneira, ele não vai nos receber, e se nos receber pode nos repreender, podemos levar uma reprimenda, porque temos ordem de não nos aproximar de ninguém. Imagina do sacerdote.
Mas eles têm um ato de fé. Eu queria que vocês entendessem isso. Quando eles recebem isso de Jesus, eles se levantam e começam a caminhar na direção da cura. Se o Senhor liberar uma palavra de cura para você hoje, você está capacitado para se levantar e caminhar em direção à cura? Ou você vai parar e dizer, não, só quando o dinheiro estiver na minha conta. O Senhor disse assim, não, então Deus vai te ajudar a vencer as suas dificuldades financeiras. Ok, deixa eu ver aqui no meu iPhone se já entrou os $45 mil que eu preciso na minha conta. Não entrou, então ele não me curou, isso é verdade. O que ele está dizendo é o seguinte, eu quero que você caminhe em direção à cura. Você fala, mas como é que eu vou caminhar? Bem, queridos, muitas vezes um problema financeiro, e o Deus está dizendo, eu vou te dar agora a liberação do problema financeiro, ele está dizendo que vai te dar e você tem que receber. Você fala, o que é que eu faço, pastor? Levanta e caminhe em direção à cura. Como é que eu caminho em direção à cura? Reconheça que você gastou mal. Reconheça que você gastou dinheiro naquilo que não é pão. Reconheça que você perdeu tempo em projetos seus. Vai caminhando e vai consertando, e na caminhada a cura vai entrando. Você entende? Recebe isso? Diz amém. Então, quando a gente vai entendendo essas coisas, queridos, é como Deus. Há algum tempo atrás, Deus me deu uma palavra, uma liberação de cura. Eu estava muito pesado, eu estava muito angustiado, eu estava muito estressado com essa pandemia, preocupado com a igreja, muita gente desempregada, a gente lutando atrás de buscar alimento para, nas sextas-feiras, entregar às pessoas. E Deus dizia no meu coração, eu vou cuidar dessas pessoas. Eu digo, eu sei que o Senhor vai cuidar, mas enquanto o Senhor não cuida, eu vou buscar umas feiras aqui para dar para eles. Então, é uma coisa pessoal, não é bem assim tão drástico, mas o fato de você falar, mas é errado dar feira? De jeito nenhum. O que é errado é se estressar. O que é errado é você tomar conta da situação. Eu não estava percebendo, eu comecei a trabalhar 17 horas por dia, e meu corpo foi sentindo isso. Houve um momento que meu coração começou a ter batimentos cardíacos altíssimos, toda hora, dormindo, acordado. Eu tenho esses reloginhos que marcam, e eu mandei para o médico, ele disse, você está na antessala de ter um stroke, um AVC, uma trombose, eu não lembro mais o nome que se fala no Brasil, derrame. E o médico me disse, olha, então, você está no derrame, ou você morre, ou você fica paralisado numa cama. Meu Deus. Então, naquele momento, me foi dada uma palavra de cura por Deus. Ele falou, eu estou te curando. Confia em mim, solta o cabo da nau. Você diz, entendi, pastor, você fez isso e você já se levantou 60 pounds a menos, 30 quilos a menos, e não aconteceu assim, não. Ele colocou médicos na minha frente, que me passaram remédios, eu tomava os remédios e não adiantava de nada, eu ligava para o médico me atendia. O médico de outro país fez FaceTime comigo, e ele disse, esse remédio demora de 7 a 14 dias para ele entrar. Você tem que ter paciência. Mas eu recebi a palavra de cura e comecei a fazer uma reeducação alimentar. E durante esse período eu fui perdendo peso. E o coração foi se equilibrando. E eu fui dormindo melhor. E aí eu comecei a escutar notícias assim, pastor, a gente está trazendo a comida para a igreja, mas o povo não está vindo mais buscar. Por que será? Eu acho que Deus cuidou do povo, não foi? Não foi? Eu acho que Deus começou a dar trabalho, emprego, não foi? Chegamos ao ponto de suspender, nem que seja temporariamente. Foi assim, pastor? Olha só que coisa incrível. Eu achando que se eu não fizesse, Deus estaria em maus lençóis, entende? Diga assim, pobre pastor Júnior, diga. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Mas no meio daquela angústia, ele me liberou uma palavra de cura. E eu recebi a palavra de cura. E você diz, o que é que está acontecendo, pastor? Eu estou caminhando. Eu estou caminhando. Então, não sei como você está hoje. Talvez você está dizendo, meu casamento, pastor, está em crise. Recebe hoje da minha boca uma palavra de cura. Você diz, o que é que eu faço? Levante e vá se mostrar ao sacerdote. O que é que significa isso? Vá caminhando em direção ao Senhor, vá caminhando em direção à cura, vá caminhando em direção à palavra que Ele está dando à sua vida. Pode ser que você diga, eu ainda não vejo, mas Ele já te deu. Repete assim dentro de você, pode ser que eu não veja, mas Ele já me deu.
Sabe, queridos, quando Deus dá, a gente precisa ser grato. Devia ser grato até antes, mas a verdadeira gratidão glorifica a Deus. Não somente as situações, mas ele glorifica a Deus. Todos estavam indo cumprir um rito, se apresentar ao sacerdote para que este os reabilitasse ao convívio social. Todos. E Jesus mandou, não era uma coisa errada. Mas teve um momento que todos perceberam, estamos curados. Você entende isso ou não? Todos perceberam, recebemos a bênção. 9 se apressaram para falar com o sacerdote. E você diz, e por quê, pastor? Porque o sacerdote daria para eles um salvo-conduto. O sacerdote os consideraria limpos. O sacerdote diria, pode voltar ao convívio social. Eles receberiam sua vida de volta, sua família de volta. Mas acontece algo estranhíssimo com um deles. Pelo menos nesse momento ele não completa o processo. Não quer dizer que ele não foi depois e resolveu essa parte jurídica que talvez precisasse de resolver para ele poder voltar ao convívio. Mas quando ele percebe que foi curado, queridos, ele para o rito, ele para a tradição, ele para o que seus pais lhe ensinaram, ele para tudo para glorificar a Deus. Lucas 17:14, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrava-os ao sacerdote. Aconteceu o quê? Indo eles, no caminho, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Meu querido, minha querida, você que escuta na sua casa, coloque isso dentro do seu coração. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, porque Ele faz todo dia, pare seus processos, seus ritos, seus costumes e glorifique a Deus em alta voz. A sua voz chegará até os céus. Você está glorificando em alta voz porque você está feliz. Você está glorificando em alta voz porque você não suporta não falar. Mas bastava você pensar, bastava você sussurrar que a sua voz chegaria no céu como um trovão. Porque Deus escuta a voz de gratidão. Sabe, queridos, quando a gente entende isso, nós precisamos entender o que é que aconteceu aqui. Preste atenção no que é que aconteceu. Eles estavam indo se apresentar a um sacerdote da ordem de Levi. Levi é um sacerdócio humano, apesar de abençoado e instituído por Deus. Assim foi feito. Não havia nenhum erro. Mas quando ele entende o que está acontecendo, ele percebe que a palavra de cura não veio daquela instituição. A palavra de cura veio de Jesus. Ele começa a glorificar a Deus e ele volta. Preste muita atenção a isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 110:4 acerca do Senhor Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote por quanto tempo? Para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele que teve uma aparição verotestamentária lá no Velho Testamento, onde Abraão se apresenta a ele e dá dízimos a ele. Ele aparece e nunca mais apareceu. E Hebreus diz, e a gente vai entender, Hebreus 5:6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é a segunda ordem de Levi, é a segunda ordem de Melquisedeque. Não é embaixo de uma religião humana, é algo celestial. Hebreus 7:13 diz, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Ele está falando de Jesus. Jesus pertence a outra tribo. Jesus não veio da tribo de Levi, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Jesus veio de uma tribo que ninguém prestava serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de onde? De Judá. O que é que significa Judá? Diga louvor, diga. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Epa! Preste atenção, queridos. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Diga, não conforme
lei carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outro texto lemos que ele não tem nem princípio e nem fim. Esse é o Deus que você serve. Esse é Jesus, nome acima de todo nome. É a Ele que eu sirvo. Sou líder e criador desse ministério chamado Vida com Vida, porque Ele quis, porque Ele mandou, porque Ele me trouxe, porque Ele levantou vidas, famílias, irmãos, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que junto comigo nós fizemos esse ministério. Mas nós não podemos buscar um sacerdote segundo a ordem do ministério Vida com Vida. Nós não servimos assim, nós servimos aquele que não tem nem princípio e nem fim. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, queridos, é muito importante entender, aquele homem naquele momento, ele podia estar dizendo: mas eu preciso completar esse ciclo, eu preciso fazer os ritos que meus pais me ensinaram, eu preciso ir até o fim, para que eu seja restituído à minha família, depois eu vou procurar Jesus. Ele não aguentou, você está me entendendo ou não? Gratidão verdadeira você não aguenta. Gratidão verdadeira não é que alguém te futuca para dizer: agradece. Gratidão verdadeira não é aquela coisa que alguém diz: seja grato. Gratidão verdadeira é quando o nosso coração explode assim: eu era pobre, perdido, pecador. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, queridos? É quando eu digo: não era nada, eu não era nada, eu era um leproso. Não é porque eu venho de uma família, tenho tradição, lá em casa era assim, papai era assim. Oh, amém, filhos. Sejam gratos a seus pais. Mas lá, nessa família, sem Jesus, você era somente um leproso. Muitas vezes na vida a gente comete o engano, o erro, de achar assim: Jesus é aquele plus que eu precisava. Eu tinha minha esposa, eu tinha meu esposo, eu tinha meus pais, eu tinha minha vida, mas faltava uma coisinha. Aí eu aceitei Jesus. Pronto, completou. Se foi assim, você nem aceitou Jesus ainda. Jesus ou é o centro, Jesus ou é Senhor, Jesus ou é tudo, ou Ele não será absolutamente nada. Ele, sendo tudo, Ele faz com que todas as outras coisas não sejam destruídas, mas elas tenham sentido e se levantem nas suas posições corretas, com saúde. Sabe, queridos, quando aquele homem estava agradecendo a Deus, gritando, Deus já ouviu. Você tem alguma dúvida que Deus ouviu? Todo mundo tem certeza disso? Mas acontece algo incrível: Ele quer voltar para falar com Jesus. O que significa isso, pastor? A gratidão verdadeira honra a quem foi usado para ajudar. Eu tenho muita dificuldade de entrar em orações, não sei explicar, comunitárias. Quando alguém diz: pastor, eu estou doente, e eu estou vindo aqui na igreja pedir oração. Eu estou aqui para orar. Eu estou indo também em tal lugar, 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 porque a pessoa está tirando para todo lado. Você está me entendendo, sim ou não? É como se esses leprosos estivessem gritando: Jesus tem compaixão de mim, sacerdote tem compaixão de mim, fariseu tem compaixão de mim, santeiro tem compaixão de mim, fulano que está não sei aonde tem compaixão de mim. Preste atenção, queridos. Vamos glorificar quem depois? Você, quando pedir algo, tenha certeza e convicção que você está pedindo a Deus no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus não divide honra. Deus não divide honra. Não foi uma nem duas vezes nesse ministério que eu perguntei à pessoa: ok, nós vamos orar, Deus vai fazer uma obra na sua vida, você vai agradecer a quem depois? A Jesus,
a uma entidade, a uma imagem. A quem? É importante entender isso. Porém, quando eu dou glórias a Deus, eu reconheço quem Deus usou para me ajudar. Queridos, eu estou nesse país há muitos anos, e não foram poucas as mãos que Deus usou para me ajudar. Não foram poucas. E eu estou dizendo o seguinte: eu não sou um homem de bater nas portas dizendo, você pode fazer isso por mim, você pode fazer aquilo, não por orgulho, mas por maturidade, para que não me achem alguém que se aproveita da função ou do cargo. Mas não foram poucas as vezes que aconteceu o contrário. Você falou, o que é o contrário, pastor? Pessoas que bateram na minha porta e disseram, eu estou aqui para te ajudar nisso, para fazer isso por você, porque Deus mandou que eu viesse. Sabe, queridos, eu creio nesse Deus. Agora, quando esse Deus faz isso através dessa vida, eu glorifico a Deus, mas em seguida eu honro esta pessoa. Teve um dia que eu saí daqui numa viagem para o Brasil, muito aflito, porque tinham situações que eu tenho no Brasil, alguns imóveis, e descobri que o inquilino tinha deixado um imóvel meu no chão, o teto caiu, ele não fez nada, eu teria que gastar um dinheiro que eu não tinha, estava fazendo uma viagem assim de sopetão, minha saúde não estava assim tão boa, mas eu orei, conversei com minha esposa, com um grupo, fui embora para o Brasil. Na saída daquela porta, quando eu estava saindo por aquela porta, uma pessoa que estava chegando na igreja, ela correu ao meu encontro, e ela fez uma coisa que foi a única vez que eu recebi isso em todo esse ministério. Eu não estou dizendo isso para que alguém faça, por favor, estou dizendo apenas contando, dando glória a Deus por isso. Essa pessoa se aproxima e me dá um envelope e diz, pastor, Deus mandou entregar isso para o senhor, vá na bênção. Eu digo, mas o que é? Isso, não, deixa para ver no avião. Pensei que era uma carta, um bilhete. Quando eu olhei, era dinheiro, era uma oferta para me ajudar na viagem. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Fui direto para Natal. Queridos, vou explicar assim, eu peguei um Uber, o Uber está me levando para a casa de meu sogro. A pessoa olha para mim e diz, o senhor não lembra de mim, né, pastor? Eu disse, me perdoe, meu filho. 30 anos atrás, eu estava com a minha vida totalmente arrebentada. Na época, eu sou pastor da Igreja Batista Iberiana, e o senhor ministrava louvor, fazia uma música atrás da outra. Me levaram para aquela igreja. Cada vez que o senhor cantava, Deus quebrantava meu coração, Deus restaurou minha vida pelas suas palavras, e tal. Eu quero que o senhor saiba o seguinte, a sua corrida, eu já acabei de devolver, eu não entendo muito bem isso, muitas poucas vezes peguei Uber, eu não vou lhe cobrar nada. Eu disse, não, mas não faça isso não, já está feito, eu quero saber que lhe honrar e tal. E eu terminei orando com ele, cantamos no caminho, ele pediu para eu cantar as músicas que eu fiz, eu fui cantando com ele no caminho, me lembrando das músicas muito antigas, e chegamos na casa de meu sogro. Daqui a pouco, um dia eu fui no barbeiro, terminou lá de fazer a barba, vou pagar, a moça disse, não, o barbeiro não quer receber. Eu disse, não pode ser isso. Quando eu voltei lá, disse, mas filho, você não vai receber, se o senhor não lembra de mim? Eu disse, não lembro. Eu sou há tantos anos atrás, o senhor pregava aqui no Clube América, 5.000 jovens, eu me converti numa daquelas vezes, e toda segunda-feira eu estava lá escutando o senhor, e quando eu vi aqui, eu reconheci que era o senhor. Então Deus falou, abençoe a vida dele. Queridos, foi assim a viagem toda. Chego no Rio de Janeiro, para a nossa igreja que está lá, eles me pegam para Limão quando eu vou lá, entendeu ou não? Tem que pregar de manhã, de tarde e de noite, às vezes de madrugada. Então, teve um dia que me deram uma folga. Aí eu disse, eu vou comer. Então, fui lá num restaurante, tinha um shopping center perto, lá, fui lá comer numa churrascaria. Comi lá churrasco, aquele churrasco do Brasil, conhece não? Para um lado, para o outro, entendeu? Eu estava lá, digo, rapaz, que benção aqui, né? Chamei, pagar a conta, o rapaz disse, já está paga. Eu digo, por quem? Por aquele casal. Eu disse, não é possível, aquele casal, quem é o casal? Não, ele disse que estava ali honrando. Eu digo, mas eles estão enganados. Eles estão achando que eu sou outra pessoa. Não posso
fazer um estelionato desse, né? Então eu disse a eles: olha, eu não sou talvez quem você está pensando. Ele disse: mas o senhor não é pastor Joaquim Júnior? Eu disse: sou, mas eu não conheço você. Eu disse: olha, claro, o senhor estava em Minas Gerais, o senhor pregou na igreja tal, nós estávamos lá, nosso casamento ia se arrebentar, Deus usou a sua vida, o senhor pregou 2, 3 vezes naquela época, Deus levantou através do senhor, e a gente estava ali, Deus disse: honre ele e pague a conta dele. Você acredita nesse Deus? Eu quase ligava para a pastora: pastora, o negócio está bom, vem para cá, vamos caminhar nessa unção. Eu glorifiquei a Deus, amém, queridos? Mas eu honrei cada pessoa dessa. Eu voltei nessa pessoa e disse: eu quero agradecer a Deus. Orei por essas pessoas, abracei essas pessoas. E quando eu conto isso hoje, é para honrá-las, é para dizer: essas pessoas Deus usou para fazer um carinho no meu coração. Nessa igreja aqui, queridos, quantas pessoas já me abençoaram, quantas pessoas, e eu louvo a Deus, glorifico a Deus, mas eu honro essas pessoas. Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus é Deus, amém? Mas Jesus estava curando naquele tempo, o que a palavra diz, nos dias da sua carne. O que é que significa isso? Jesus estava feito homem, e aquele ex-leproso glorificou a Deus e estava bem, ele podia seguir sua viagem para falar com o sacerdote, mas ele volta para agradecer, para honrar quem? Fale um nome. Jesus era o que naquele momento? Ele era um vaso, um homem. Lucas 17,16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Jesus é Deus, portanto digno de toda oração, queridos. Porém, Jesus estava aqui como homem, sendo usado pelo Pai como vaso de honra. Romanos 13,7 diz assim, presta bem atenção, igreja, vamos aprender isso: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O que é que significa isso? Lembrar de agradecer a quem se ofereceu como canal das bênçãos de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós temos um hábito de procurar Deus na hora da dor, e quando a gente recebe a bênção, a gente vai falar com o sacerdote e segue viagem e não volta. Você está entendendo, sim ou não? Desde que você entrou nesse país, quantas pessoas lhe ajudaram? Quantas pessoas lhe acolheram? Quantas vezes você recebeu aquele abraço que você precisava tanto? Ou aquela porta que foi aberta? Ou aquela ajuda que foi dada? É importante entender, porque eu disse que a gratidão verdadeira traz a cura o quê? Completa. Preste muita atenção. Lucas 17:17. Então Jesus lhes perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Queridos, Jesus notou. Você diz: por que ele notou? Porque é humano notar, e porque é divino entender e perceber isso. Ora, queridos, você ajuda alguém, você abençoa alguém, você não está querendo nada em troca, mas também não precisa levar uma patada. Você abre a sua casa, você recebe, você dá alimento, você não quer ser glorificado, mas muito obrigado, deixa eu fazer uma oração pela tua vida, vai muito bem, sobe até os céus como aroma suave, cheiro agradável. Ora, Jesus perguntou pelos 9. E tem mais. Por que Jesus perguntou pelos 9? Porque eles tinham sido apenas curados. Você fala, o que é que significa curados? A palavra em grego aqui é catarisso. Repita essa palavra. O que é que significa catarisso, pastor? Tornar limpo, limpar de mancha física e sujeira. Um leproso que é limpo pela cura, anunciar que está limpo num sentido levítico, ou seja, quando o sacerdote checasse aqueles homens e visse que eles estavam limpos da lepra, ele diria catarisso. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Jesus disse, não foram
10 que foram catariço? Ele disse, foi. Aí Jesus faz algo impressionante, ó. Preste atenção. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. A palavra para salvou aqui é sosso. Diga essa palavra, sosso. Significa salvar, resgatar do perigo ou destruição, curar, restaurar a saúde, resgatar, livrar das penalidades do julgamento messiânico, salvação eterna, é cura, espírito, alma e corpo. Jesus disse, quando você estava indo lá para o sacerdote, meu filho, você foi catariço, mas quando você voltou para falar e glorificar a Deus e honrar, você foi sosso. Sabe, queridos, eu estive ouvindo as notícias que aqueles 10 homens foram curados, foram catariço, amém? E eu soube que alguns anos depois eles morreram. Disse, pastor, como assim? É porque é natural, as pessoas, com o tempo, morrem. Ou morreram de outra enfermidade, ou morreram de morte natural. Você não sabia disso? Que as pessoas... A pessoa está aqui com câncer terminal, Jesus cura. Foi curado ou não foi? Daqui a alguns anos, o que é que vai acontecer? Morre. Não do câncer, morre por outra causa. Você diz, então, o que é que significa? Significa que quando você recebe uma cura do Senhor, você é catariço. É uma cura temporária. Mas quando você volta e agradece e se ajoelha aos pés daquele que é Deus para sempre, aquele que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, você recebe sosso. É uma cura que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, jamais poderão tirar de você, nem separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele toda a glória. Amém, queridos? Sabe, amados, João 11, 25, 26 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Sabe, queridos, 10 homens curados. Possivelmente, 9 judeus e 1 samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não tinham conversa com os samaritanos. Você vê um caso muito forte na Bíblia, em João capítulo 4, quando Jesus está falando com uma mulher, que ela é samaritana, e ela diz, sendo tu judeu, conversas comigo, que sou uma mulher e samaritana, ou seja, era uma coisa absurda. Jesus sempre fez coisas assim, sempre quebrou preconceitos. Jesus sempre foi buscar aquele que é marginalizado. Jesus sempre foi aquele estender a mão e quebrar essas coisas horríveis que a sociedade inventa. Judeus e samaritanos não se davam, mas olha que coisa interessante, na lepra, na luta, na desgraça, andavam juntos. Está entendendo, sim ou não? Tão logo foram curados, os 9 se despregaram do samaritano, voltaram às suas antigas marginalizações, às suas antigas discriminações. Então entenda, querido, aquele samaritano já era discriminado por vida. Para ele ser considerado limpo pelo sacerdote ou não, era um detalhe de alguém que já vive à margem. O que ele entendeu é que ele tinha acabado de ser levantado, algo que ninguém podia. Ele era separado de Deus e ele agora foi feito família de Deus. Antes ele não era nem povo, mas agora ele foi feito raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Amém, queridos? Sabe, amados, quando a gente entende isso, a gente entende quando Jesus diz, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. É por quê? É porque ele não se apresenta a Jesus como samaritano, ou como judeu. Ele não se apresenta a Jesus
como nada disso, ele se apresenta como aquele que foi resgatado, Filho de Deus, nação santa, sacerdócio real. Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Termino essa palavra lembrando a vocês que quando Jesus enviou os 70 embaixo da unção do Espírito Santo para curar, expelir demônios, fazer cegos verem, paralíticos andarem, e eles voltam eufóricos, felizes. Jesus diz algo incrível. Jesus diz assim: a sua alegria é maior, não deve ser isso. Por quê? Porque isso é temporário. Ganhei o brincar, me alegrei. Jesus vai dizer a mesma coisa para você. Eu tive um emprego agora, estou alegre. Pode se alegrar, mas ele vai dizer a mesma coisa. E você diz: o que é que ele vai dizer? Ele diz: essas alegrias são boas, mas elas são catariço, elas são temporárias. Se alegre de ter sido sosso. Se alegre de ter o seu nome escrito no livro da vida, de onde ninguém pode apagar. Se alegre, seja grato, seja livre, seja curado, em nome de Jesus.